programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Dias da Fonseca. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Rodrigo Dias da Fonseca, eu sou juiz do trabalho no estado de Goiás e em nossos encontros nós falaremos sobre jornada de trabalho, que é um tema importante e caro ao direito do trabalho. A jornada de trabalho significa o tempo que o empregado fica à disposição do empregador durante um dia de trabalho. De tal forma que é equivocado falar-se em jornada semanal ou até jornada mensal de trabalho. À medida que a gente usa essa expressão jornada de trabalho, jornada está a indicar, de fato, um dia de trabalho. Até o estudo etimológico, a origem da palavra é indicativo disso. Jornada, no francês, por exemplo, journée, significa um dia, dia. Giorno, em italiano, significa dia, de tal forma que jornada, para nós, daqui em diante, quando for abordada a palavra, está a significar um dia de trabalho. É preciso ver como é que a legislação brasileira entende que deve ser mensurada a jornada de trabalho. Qual é o tempo que o empregado efetivamente conta como integrante de sua jornada de trabalho? E, nesse sentido, a CLT, no seu artigo 4º, estabeleceu o critério segundo o qual o empregado tem integrado à jornada de trabalho o tempo em que ele fica à disposição do empregador, seja aguardando ordens, seja cumprindo ordens. De tal modo que aquele período que o empregado fica à disposição do empregador aguardando ordens, ou seja, não está efetivamente produzindo, integra a sua jornada de trabalho a teor do artigo 4º da CLT. É evidente que em alguns casos muito específicos é possível se cogitar que esse tempo que o empregado não fica cumprindo efetivamente ordens do empregador, mas apenas aguardando tais ordens, o empregador sequer seja remunerado, como nós trataremos adiante. Mas para fins de cômputo da jornada de trabalho, aquele período é integrado, porque esse foi o critério do nosso legislador. De outra parte, o segundo critério possível, também adotado na legislação, é a possibilidade, em caso muito específico, de o tempo de deslocamento do empregado da sua casa para o serviço e do serviço de volta para a sua casa, integrar a jornada. Essa é uma hipótese excepcional, pois, em regra, esse período de ida e volta do serviço não integra a jornada de trabalho do empregado. Apesar de que há um caso muito específico na CLT, artigo 238 é um artigo que cuida especificamente do caso dos ferroviários, dos trabalhadores ferroviários, uma categoria muito grande, muito expressiva à época da edição da CLT, em 1943, aquele dispositivo legal estabelece que o ferroviário, a partir do momento em que ele sai do alojamento até o local de trabalho, esse tempo de percurso, estabelece o artigo 238, integra a sua jornada de trabalho. Esse é um caso excepcional, pois, em regra, não é isso que ocorre. O empregado, durante o tempo em que ele sai de casa até o local de serviço e do serviço para casa, seja qual for o meio, pelo seu próprio meio de transporte ou por um ônibus, pelo transporte público, esse tempo não integrará a sua jornada, com uma exceção que nós trataremos mais adiante. No entanto, há uma possibilidade muito importante do ponto de vista previdenciário e trabalhista relativamente a esse tempo de ida e volta ao serviço, que diz respeito à possibilidade de acidente ocorrido nesse transcurso, nesse tempo em que o empregado sai de casa e vai para o serviço e volta do serviço para casa. Como dito agora, esse tempo não integra a jornada de trabalho do empregado, não se computa aquele tempo de ida e volta do serviço à sua jornada. No entanto, se ocorrer um acidente nesse trajeto, se no trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, na volta do serviço, ocorrer um acidente, considera-se que esse acidente equipara-se, para todos os efeitos, a um acidente de trabalho, como se houvesse ocorrido dentro da empresa. Isso tem efeitos indiretos sobre o contrato de trabalho, efeitos trabalhistas, especialmente a configuração da estabilidade no emprego desse empregado que sofre um acidente e, em decorrência disso, não poderá ser dispensado no curso de um ano após ele se recuperar das sequelas do acidente e retomar o serviço. De outra parte, é preciso que nós entendamos perfeitamente qual é a duração da jornada ordinária de trabalho para depois tratarmos da jornada extraordinária de trabalho.
O artigo 7º, inciso 13 da Constituição, estabelece qual seja a jornada ordinária de trabalho, ou seja, aquela jornada limite dentro da qual o empregado deve laborar. Essa jornada ordinária, segundo a Constituição Federal, é de 8 horas diárias e a duração semanal do trabalho é de 44 horas. De tal sorte que, evidentemente, a jornada extraordinária será aquela que escape a esses limites, que escape das 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Seguindo aquele critério que nós mencionamos anteriormente, segundo o qual essa jornada de trabalho significa o tempo que o empregado esteja à disposição do empregador, cumprindo ou aguardando ordens, por interpretação dessa disposição, artigo 4º da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho vem entendendo e sumulou nesse sentido, pela súmula número 429, que o tempo que o empregado leva desde o momento em que ele passa pela portaria da empresa e até chegar ao seu local de trabalho, desde que esse tempo supere 10 minutos, esse tempo integra a tal jornada de trabalho, de tal forma que, se somado esse tempo àquele em que ele efetivamente esteja trabalhando, ultrapassarem-se aquelas 8 horas que eu acabo de mencionar, estaremos entrando então na chamada jornada extraordinária. A jornada extraordinária de trabalho, portanto, está a significar aquela laborada pelo empregado quando se supera as 8 horas diárias. A jornada extraordinária deve ser paga, deve ser objeto de pagamento superior à jornada ordinária de trabalho desempenhada pelo empregado. É evidente o motivo dessa ocorrência, não é? Na jornada extraordinária de trabalho, o empregado naturalmente estará mais fatigado, mais cansado. Haverá todo um acúmulo de cansaço decorrente da própria jornada ordinária de trabalho. E a Constituição Federal estabelece que, por isso mesmo, a jornada extraordinária de trabalho deve ser melhor remunerada que a jornada ordinária, com um adicional de no mínimo 50%. É evidente que o objetivo do legislador constituinte com essa disposição é, em primeiro lugar, proteger o empregado, tutelar o empregado, que a essa altura já está mais cansado, como eu disse. Mas, por outro lado, não se pode deixar de considerar a hipótese, a certeza, a rigor, de que o legislador constituinte pretendeu também desestimular o empregador a exigir do empregado o trabalho extraordinário, porque isso, ao menos em tese, contribui para a diminuição do mercado de trabalho, a menor empregabilidade dos trabalhadores. Em relação ao que eu acabo de dizer, eu quero abrir espaço para as dúvidas dos nossos espectadores. O tempo em que o empregado está apenas aguardando ordem sempre integra a jornada de trabalho? Essa é uma excelente pergunta decorrente de algo que eu falei de forma indireta, não é? A rigor, pelo artigo 4º da CLT, todo o tempo, sim, que o empregado fica à disposição do empregador, mesmo que apenas aguardando ordens, como é muito comum, por exemplo, em alguns períodos do ano, em shopping centers, em que haja menor movimento e o empregado fica nas lojas aguardando que clientes adentrem a loja, aguardando ordens de serviço, aguardando para que possa prestar serviço, todo esse período integra, sim, a jornada de trabalho por força do artigo 4º da CLT. No entanto, para aqueles empregados que recebem exclusivamente por comissões, a dizer, recebem exclusivamente pelo desempenho efetivamente, pela sua produção efetiva em serviço, nesses casos é evidente que aquele tempo que o empregado fica aguardando ordens acaba, na prática, não integrando, sob o aspecto remuneratório, a jornada de trabalho. Mas, para fins de contagem de tempo de serviço, apuração, mensuração da jornada de trabalho, sim, mesmo nesse caso, o tempo integra essa jornada. Falando ainda de jornada do trabalho, mencionava eu anteriormente que a jornada de trabalho ordinária tratada na Constituição Federal é de 8 horas. A CLT, muito anterior à Constituição Federal, já trazia esse limite de 8 horas diárias, mas não trazia a hipótese, a novidade, por assim dizer, da Constituição Federal, segundo a qual a duração semanal do trabalho é de 44 horas. Antes disso, na CLT, o que havia era apenas a regulamentação da jornada, 8 horas. Isso estava a significar, considerando que o empregado tem um dia de folga semanal, repouso semanal remunerado, que o empregado laborava antes da Constituição de 88, no máximo 8 horas por dia, 6 dias por semana.
A novidade da Constituição de 88 foi essa limitação da duração semanal do trabalho a 44 horas. A CLT, a rigor, traz como disposição apenas a jornada de 8 horas no artigo 58, mas estabelece esta como a jornada máxima de trabalho do empregado, abrindo brecha, abrindo espaço para que o legislador, em casos específicos, torne essa jornada ordinária de certas categorias mais diminuta. É o caso, por exemplo, muito conhecido da jornada dos bancários, que se submetem a jornadas ordinárias de 6 horas e a partir da 6ª hora, para a maior parte dos casos dos bancários, a jornada já se considera extraordinária. É o caso dos jornalistas empregados, que a partir da 5ª hora já se considera que está fazendo hora extra. E é o caso, para dar um exemplo final, dos advogados, que quando empregados submetem-se a jornadas de apenas 4 horas. E a partir daí, a jornada do empregado será extraordinária. Essa jornada extraordinária deve ser remunerada pelo empregador de forma mais substancial, em ao menos 50% em relação à jornada ordinária. E esse valor pago pelo empregador ao empregado pela jornada extraordinária considera-se salário. E é salário porque o pagamento da jornada extraordinária, tal qual a da jornada ordinária, evidentemente, significa aquilo que o empregador paga ao empregado em troca da prestação de serviços. Esse é basicamente o conceito de salário. Qual é a consequência que tem essa caracterização da jornada extraordinária, das horas extras, como salário? Isso está a significar que existe uma série de reflexos desse pagamento de horas extras sobre outras parcelas trabalhistas. Rapidamente, todas essas matérias costumam ser, de reflexos de horas extras com natureza salarial, costumam ser sumuladas pelo TST. Exemplos. O reflexo das horas extras habituais sobre o repouso semanal remunerado é assegurado pela súmula 172 do TST. O reflexo das horas extras sobre as gratificações natalinas, 13º salário, é assegurado pela súmula 45 do TST. Sobre o FGTS, súmula 63 do TST. Apenas sobre as férias e o aviso prévio, esses reflexos garantidos, que eram previstos em súmulas do TST, que acabaram por ser canceladas, assim o foram, porque a própria lei estabelece que esses reflexos são devidos. De outra parte, ainda falando sobre a jornada extraordinária, existe uma limitação prevista na própria CLT. É de se imaginar que não se possa exigir do empregado indefinidamente e ilimitadamente a prestação de serviço extraordinário, de tal forma que ele laborasse 10, 12, 14, 16 horas diárias. E não é assim porque a própria legislação estabelece o limite. E esse limite é de 2 horas diárias. Se a gente considerar aquela jornada ordinária comum, mais comum, prevista no artigo 58 da CLT e no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, isso está a significar que o empregado laborará as 8 horas ordinárias, mais 2 horas extraordinárias no máximo. Isso pode levar a algumas dúvidas, e já levou-se a algumas dúvidas, no sentido de que, e naqueles casos em que o empregador, infelizmente, exige do empregado rotineiramente mais de 2 horas extraordinárias. Como é que fica essa situação, juridicamente falando, considerada a previsão legal de que apenas 2 horas podem ser laboradas extraordinariamente a cada dia? É evidente que a gente está frente à interpretação de uma norma que tem por objetivo tutelar, proteger o empregado, de tal forma que não seria razoável que se interpretasse essa norma de uma forma tal que o serviço extraordinário elaborado além da 2ª hora não fosse remunerado. De tal forma que se o empregado fizer mais de 2 horas extras, 3, 4, 5, pouco importa, é claro que todas essas horas deverão ser remuneradas, sob pena de se perder de vista o intuito protetivo do direito do trabalho. O que se poderia indagar em decorrência disso é basicamente que, mas se a legislação estabelece esse limite de 2 horas extraordinárias, e se mesmo que o empregado labore mais de 2 horas, ainda assim o empregador fará o pagamento, qual é o sentido, qual é o objetivo, qual é a aplicabilidade prática daquela disposição da CLT que limitou a 2 horas esse período extraordinário de trabalho? Meus caros, é